Os filhos esperam que os pais sejam árvores frutíferas. A esposa espera do seu esposo que o esposo dela seja frutífero. O esposo olha para a sua esposa e espera que ela dê frutos. Deus olha para nós e espera que nós estejamos frutificando. Então, nós precisamos ser árvores frutíferas. Árvore que não frutifica é árvore que engana. Até mesmo Cristo foi enganado por uma figueira. Pois a Bíblia vai dizer, não precisa abrir, mas lá no livro de Marcos vai dizer que de longe ele avista uma figueira. E ele sente o quê? Fome. E ela é muito formosa, ela é muito bonita, essa árvore. Ela tem muitas folhas, mas quando Cristo chega perto dela e vai examinar, ele percebe que naquela árvore não tem fruto. E a Bíblia diz que ele, o próprio Cristo, amaldiçoa: nunca mais coma ninguém de você. E quando eles voltaram, os discípulos puderam contemplar o milagre e ver que a árvore secou-se. Então, nós precisamos dar frutos. Nós não podemos viver nesta terra ocupando espaço sem frutificar. Nós não podemos perder tempo. Mas por que não frutificamos? Por que a gente não frutifica? Por quê? Uma árvore, ela precisa ser cuidada, adubada, amém? Precisa estar numa terra fértil. Em Deus, nós estamos na terra fértil. Fora de Deus, nós estamos na terra improdutiva, terra fraca. A palavra de Deus é o adubo necessário para que nós possamos frutificar. A comunhão com o Espírito Santo. Então nós precisamos aqui entender que se nós estivermos fora de Deus, nós não produzimos nada, absolutamente nada, nem para nós mesmos e nem para as pessoas que nos assistem de longe. Porque quando se vê uma árvore, se cria uma expectativa de que quando chegar o tempo oportuno, vai haver uma colheita. Quando você planta uma árvore frutífera, você já sabe o tempo que ela vai levar para crescer, desenvolver e produzir, para chegar o tempo certo da colheita. E você planta esperando, gerando uma expectativa que um dia você vai colher daquela árvore o fruto. Assim, Deus gera uma expectativa em você. Você é uma árvore frutífera. Mas o que acontece com a gente? Diferentemente das árvores da natureza, humanamente falando, nós somos árvores espirituais. Nós somos árvores que nos movimentamos. Nós somos árvores que nós escolhemos solos para ser plantados. E eu quero que você entenda uma coisa. Eu vou te falar algo aqui que você não vai achar em lugar nenhum, pois foi fresco o que o Senhor falou no meu coração. Quem lembra quando Jesus cura um cego? E ele faz uma pergunta para o cego: agora você vê? Quem está lembrado disso? Ele disse: estou vendo, mais ou menos, mas eu vejo os homens como se fosse o quê? Como se fosse árvores. Aí eu comecei a meditar nisso hoje. Repita comigo: Jesus não erra, Deus não erra. Ali tem um ensino para nós. E aí eu comecei a parar e pensar. Aquele homem, a princípio, ele começa a enxergar o mundo espiritual e ver as pessoas na expectativa que Deus tem sobre nós.
Homens como árvores. Olha para o teu irmão e fala assim: você é um homem ou uma mulher como árvores, tem que dar fruto. Aí Jesus rapidamente ora para ele novamente, não dorme não, ora para ele novamente para que ele possa ver, e agora ele fala: agora eu estou vendo perfeitamente. E a Bíblia vai dizer que nós vamos conhecer a árvore pelos seus frutos. Diga em Deus, nós somos árvores frutíferas. E é assim que Deus está gerando a expectativa na igreja dele. Eu quero que você abra comigo no Salmo capítulo 1, o primeiro salmo da Bíblia, versículo de número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Diga conselhos. Ele se torna bom ou extremamente terrível. Porque tem conselhos que vai adubar você para o mal, e tem conselhos que vai adubar você para o bom fruto. Existem conselhos. A Bíblia vai dizer que não segue o conselho de quem? Dos ímpios. Não imita a conduta. Repita essa palavra comigo: imitar, se assemelhar. Porque nos últimos tempos, o que a gente está vendo é uma sociedade, uma igreja, um povo, uma nação que não tem identidade. Não tendo identidade, você não vai dar fruto na maneira que Deus espera. Não tem identidade. Quem anda imitando é porque ele não sabe quem ele é. Tudo que ele vê, ele quer se assemelhar, ele quer ser igual. O povo de Deus, ele precisa ter uma identidade. Ele olha para Cristo e se vê em Cristo. E o fruto que Cristo dá, ele também dá. O que faz uma igreja não frutificar na maneira ou na expectativa que os céus espera? É ela ser guiados por pessoas, por seres humanos, que não dão fruto, e nem tão pouco servirá de adubo para você frutificar. Então é claro que aqui nós temos um ponto: não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Preste atenção em uma coisa. Hoje eu quero ser um pouco didático, porque não tem tempo para a gente ficar nas entrelinhas na palavra, mas preste atenção para você não fugir. A Bíblia diz que o próprio Cristo diz que o semeador saiu e a semente caiu em diversos locais. A Bíblia vai dizer que teve semente que caiu no meio das pedras, teve semente que caiu no meio dos espinhos, e teve semente que caiu à beira dos caminhos, da estrada, e teve uma semente, repita, uma semente, que caiu na terra boa, e essa produziu 100 por 1. As outras sementes não produziu nada, embora começasse a crescer. Embora começasse a crescer, não produziram. Porque as sementes que caíram no meio da pedra, nem se assenta a roda dos zombadores. A semente que caiu no meio dos espinhos, cresceu, sufocou e morreu. A semente que caiu no meio da estrada é a semente confusa, porque à beira do caminho passa gente, desce gente, sobe gente. São pessoas levadas por qualquer. Tem gente que o maior conselheiro da vida dele
não serve a Deus, não conhece a Bíblia. Até cresce, repita essa palavra profunda comigo, até cresce, mas morre, não produz nada. Por quê? Dependendo de quem você imita, dependendo de quem você está ouvindo conselhos, dependendo de quem você está sentado junto com eles, será o fruto que você vai produzir. Então compreenda isso, entenda isso. É muito sério isso. A Bíblia vai dizer no versículo 3, versículo seguinte, vamos lá, versículo 2: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia. Diga, aquele que tem satisfação. Diga, alegria, empenho, vontade, desejo de estar na palavra, na presença. Esse cresce, produz 100 por 1. Há uma diferença. No versículo 3, que aqui começa a nossa mensagem, é como árvore plantada à beira da onde? À beira do caminho, no meio das pedras, no meio dos espinhos. Não, árvore plantada na onde? Na onde? E que águas são essas? Fluirão do seu interior águas vivas. Pois aquele que está meditando, aquele que está vivendo, aquele que está se aconselhando com a palavra de Deus, ele não murcha, ele não morre, ele não se sufoca, mas ele vai ser árvore frutífera, porque além da semente, além da água, Deus está cuidando de você. É diferente. A Bíblia está dizendo: dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz, tudo o que ele faz, prospera. Diga, não cai, não murcha e prospera. Diga, não cai, não murcha, prospera. Você já viu crente murcho? Quem que já viu? Vou te perguntar de novo, que às vezes até você anda meio murcho de vez em quando. Já viu o crente murcho? Não pode estar acontecendo nada na vida dele que ele já... Você olha para a árvore e está lá murcha. Não é assim? Aquelas folhas murchas. Aqui não. Aqui não segue conselho de ímpio. Não se assenta à mesa dos zombadores. Os pecadores ele não imita. Tem uma chave poderosa aqui. Ele não imita pecador, ele não escuta o ímpio, e nem se assenta à mesa de zombadores. Então compreenda o que o Senhor está querendo realizar na sua vida nessa noite. Tirar você do estágio infrutífero e te levar para o estágio de frutificação. Mas para isso acontecer, você tem que mudar algumas coisas. Você tem que romper algumas amizades. Você tem que dizer não e tapar os ouvidos para algumas falácias. Você tem que dizer não a algumas mesas que você é convidado. Você precisa mudar isso na sua vida, para que as coisas começam a fluir. Tem um tempo, no tempo certo. Toda árvore tem um tempo certo, ok? Tem um tempo certo. Até chegar o dia, você espera ansiosamente para que aquele fruto aconteça. É o seu milagre. Vai chegar no tempo certo, na hora certa. Jesus é o meu foco, Jesus é o meu propósito. Diga amém.
é Cristo. Versículo 26. As bênçãos de seu Pai são superiores à bênção dos montes antigos. As o quê? Delícias das colinas eternas. Que todas estas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado entre os seus irmãos. Tem gente que não vai produzir o que você produz. Tem gente que não vai receber a bênção que você recebe. Está entendendo isso? José, ele pagou o preço. Diga, ele podia ter sido entregado as delícias da carne. Diga, ele podia ter roubado a casa do Senhor dele, mas ele não fez, porque a hora que ele foi tentado, ele falou, ele disse, eu vou pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus? Não vou. Tem princípio. Quem tem princípio prospera. Quem tem princípio frutifica. Você vai ser uma árvore frutífera. Nós, igreja do avivamento, aliançados com Deus, precisa ser árvore que frutifica, ser uma árvore que vai produzir fruto. Nós não podemos continuar com a mesma mentalidade de escassez, de miséria, de pobreza. Querido, preste atenção. Tem gente que não vai chegar no nível de produzir, a árvore dele não vai chegar no nível de passar os ramos para o outro lado, para servir. Não é porque Deus não quer. Olha para o teu irmão e fala, não é porque Deus não quer, é porque a pessoa não se posiciona. Estão entendendo isso? Estão compreendendo essa verdade? Querido, isso aqui é muito sério. Repita comigo, toda promessa na Bíblia tem princípio a serem cumpridos. Não quer cumprir princípio, não vai frutificar. Toda promessa vem carregada de princípio. José foi árvore frutífera que alimentou muitos, porque ele cumpria princípio. Ele obedecia o que Deus queria. Você precisa trazer esses princípios para dentro da tua casa. Você precisa tornar a tua casa frutífera. Os filhos têm que ser frutíferos. A esposa tem que ser frutífera. Olha o que a Bíblia vai dizer no Salmo 28, verso 1 para nós. Salmo 28, verso 1. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques o quê? Indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que... Olha que perigo. Diga, a palavra de Deus é o adubo que eu preciso. Diga assim, Deus só se cala e para de me abençoar quando eu quebro princípio. Aqui há um desespero aqui, sim ou não? Há um desespero aqui nesse pedido? Você percebe? Ele está clamando, não se cale. Ele está dizendo, não fiquem indiferentes comigo, porque se o Senhor se calar, eu vou descer a cova. Ou seja, eu vou morrer. Ou seja, eu vou parar de produzir. Estão comigo ainda? Olha para o teu irmão e fala assim, se Deus se calar, se Deus parar de falar, fala para ele, você para de produzir. Isso é sério? Sim ou não? Isso é bom para você? Você acha que você vai chegar em algum lugar se Deus não estiver falando com você? Você consegue entender isso? Nós não podemos nos calar, Deus não pode se calar. Eu preciso compreender essa verdade de Deus. Amém? Pegou a visão? Olha só, preste atenção. Salmo 128, do 1 ao 3. Como é feliz quem teme quem anda em seus.
Diga, eu sou feliz quando eu estou temendo ao Senhor, andando no caminho dele. Diga, se eu estiver andando com ele, ele vai estar andando comigo, e ele não vai se calar. No versículo seguinte ele diz assim, ó: você comerá do fruto do seu e será feliz. E o que, igreja? Próspero. Versículo 3: sua mulher será uma videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de quê? Oliveira ao redor da sua mesa. Diga, eu e minha casa, os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo serão árvores frutíferas dentro de casa. Agora, presta atenção. Começa um dos cônjuges dar ouvidos a zombadores. Você vai ver o que vai virar essa casa. Porque árvores frutíferas, nadas com praga, o que acontece com elas? Morrem. A árvore está bonita. Quem que já plantou alguma coisa assim e de repente você viu ela morrer? É frustrante. Diga, meus filhos são árvores frutíferas. Minha esposa, o esposo são árvores frutíferas. Eu preciso viver a palavra de Deus, eu preciso me concentrar no que Deus está falando comigo. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Deus vai mudar a tua história hoje, mas você precisa crer e obedecer. Jeremias 17, 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Diga, bendito foi José, que confiava. Agora não se assuste, versículo 8: ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Diga, eu sou uma árvore que não dependo do que acontece nesta terra, mas que depende do que acontece nos céus. Porque a pessoa que confia no Senhor, ela não será ansiosa. A árvore não pode ser ansiosa. Aquilo que Deus está marcando para acontecer na sua vida já aconteceu no mundo espiritual. Não precisa ser ansioso, vai amadurecer o fruto. Jeremias está dizendo que aqueles que confiam no Senhor, ei, você precisa confiar em Deus, você precisa se apegar a Deus, você precisa desejar meditar na palavra dEle. Você tem que parar de ser aqueles visitantezinhos da igreja e ser mesmo árvores plantadas à beira do ribeiro. Você tem que falar para Deus: 2023 é o ano de viver uma aliança com Deus, é um ano de se dedicar, é um ano de agir, é um ano de ser fiel, é um ano de cumprir princípios, é um ano de falar: Deus, chega de patifaria, chega de mentira, chega de engano, chega de viver dupla vida, e viver uma vida certa e honesta com Deus. E você vai produzir, você vai começar a produzir. Vai vir a seca, vai vir o tempo mau, vai vir a dificuldade, vai vir as situações difíceis, mas você sempre vai ter uma palavra de ordem no teu coração. Eu sou uma árvore plantada à beira do jardim de Deus, do ribeiro de Deus. O Espírito Santo, que é a água viva, corre dentro de mim. Mesmo no tempo de seca, eu vou dar fruto em nome de Jesus. Tem que mudar o comportamento, a mentalidade. José estava preso, escravo, mas todos os dias a esperança dele era o Senhor.
Por isso que ele frutificou no tempo certo. Pois no tempo certo você vai dar fruto. Queira o seu inimigo ou não, queira os seus adversários ou não, queira os seus perseguidores ou não, eles vão ter que olhar para você e contemplar os frutos do Senhor na sua vida. Não tem como fugir disso. Porque enquanto todos estão vivendo seca, você vai estar vivendo abundância. Enquanto todos estão deixando de plantar porque não chove, você vai plantar e vai colher. Porque você é árvore frutífera. A palavra do Senhor vem ao teu encontro nessa noite. Mas tem aqui um segredo, que está em João capítulo 15. Tem um segredo aqui. Um segredo muito profundo. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o ator. Quem é a videira? Quem é o agricultor? Você quer dar fruto? Você precisa estar na videira. Você quer dar fruto? Você precisa ser cuidado pelo agricultor. Porque o papel do agricultor não é só plantar e largar e ir embora, abandonar. Não, o papel dele é plantar, cultivar, cuidar, adubar, zelar, proteger, para que o mal não entre, para que a praga não coma, para que o diabo não te roube. Esse é o papel dele. O papel dele não é só vir no tempo da colheita, o papel dele é plantar, é cuidar e zelar. A Bíblia vai dizer mais: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele é o quê? Diga, quem não dá fruto, atrapalha. Uma pergunta para você: por que existe a poda nas árvores? Por que tem algumas plantas que tem que cortar alguns brotos? Porque só serve para roubar a energia, a vitalidade daquela árvore. E quando rouba a energia e a vitalidade, os outros frutos saem fracos. Descobriram que um pé de melancia, no máximo, tem que dar 2 melancias. Se dá mais do que isso, o dono do plantio vai lá e corta todos aqueles pequenininhos que saiu. Porque divide a força. Ei, querido, tem gente que vai querer andar grudado em você para sugar o que você tem. Todos serão pecos, sem vitalidade. Por isso que Cristo está dizendo: não dá fruto, corta. Porque quem não dá fruto e não é cortado, vai roubar a energia, a vitalidade daquela árvore. A Bíblia vai dizer mais: ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dá mais fruto ainda. Diga, poda é diferente de corte. Está dando fruto, vamos podar, vamos cuidar. Viu o que o agricultor faz? Porque Jesus está dizendo: o meu pai, é ele que vai vir fazer o serviço. Queridos, aprenda uma coisa: quem cola em você, e você olha para a vida dele, não frutifica nada, deixa ele pegar alguns frutos que você dá, mas não deixa ele influenciar você, porque se ele te influenciar, ele acaba com a sua vida. Entenda isso. A Bíblia vai dizer no versículo 3: vocês já estão limpos pela palavra, diga palavra, que eu tenho falado. O que nos limpa? O que limpa a gente? Precisa ser limpo para dar fruto? Esse aqui é o problema. A palavra limpa. Vocês já estão limpos pela palavra? É a palavra, o segredo. Então quando vem a palavra, você aceita a palavra como uma poda na sua vida. Olha para o teu irmão e fala assim: não é corte. Não estão cortando você, não estão te lançando fora, limpando. Mas às vezes a limpeza dói. Quem que já limpou aqui uma árvore e você vê que quando você corta sai o olhinho, não sai? O leite, aquele leite. Quando eu era pequeno eu pensava que a árvore estava chorando. Não é porque eu pensava, é porque me falaram. Criança acredita em tudo. Por isso você não pode ser criança, menino na fé, senão você vai acreditar em tudo. Isso aqui é muito sério para o crescimento e o amadurecimento.
para a igreja frutificar, versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei. Diga, tem uma condição. Jesus está obrigando ninguém, fala, não tem obrigação. Tem uma condição. Fala, condição, não é obrigação. Ele diz, permaneça em, e eu vou permanecer em vocês. Quem quer frutificar aqui? Quem quer dar muito fruto? Então você vai permanecer na onde? Ah, não, eu vou seguir, vou imitar o conselho lá do... Não, porque a minha amiga falou para mim, ei, o quê? Cuidado, crente. Tem gente que não dá fruto nenhum e quer colar em você. Cuidado. Vai devagar. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Pode dar fruto se não permanecerem em mim. Você quer dar fruto? Quem quer dar fruto aqui? Quem quer frutificar, quer prosperar em tudo que faz aqui? Aonde você tem que permanecer? Não, eu vou ouvir aquela fulana lá, porque aquela fulana é entendida. Irmão, fica seguindo gente que não frutifica nem para ele mesmo. Eu vou te falar uma coisa para você que não é arrogância nem soberba. Eu vivo isso aqui. Tem gente que vem tirar conselho comigo e eu vou falar, ó, faz isso, faz assim, faz assado. É, né, apóstolo? É, né? Daqui a pouco ele vai conversar com um amigo, com uma amiga, sei lá, um enviado, não sei de quem. Para não falar o nome, que hoje não pode. Aí você vê a pessoa fazendo tudo errado daquilo que você orientou. Aí daqui a pouco vem, apóstolo, a vida... Mas você não obedeceu, irmão. Não obedece nada. Você precisa obedecer a palavra. Você vai se dar bem. Sem mim nada podeis fazer. Irmãos, não tem fruto sem Ele. Você quer dar fruto? Então para de obedecer primeiro a você mesmo. Segundo, a pessoas que não frutificam nada. Não imita. Lembra do Salmo 1? Tem que ser tarefa de casa para você, o Salmo 1. Não imita a conduta de pecadores. Não se assenta à mesa de zombadores. Estão entendendo isso? Porque Deus quer ver você como José, os seus ramos passando por cima dos muros. Isso aqui é abundância, prosperidade. Deus vai te abençoar. O Espírito Santo vai tocar em você hoje.